Desvendando os mistérios dos sonhos com James Riley, você já percebeu que os maiores segredos da vida não estão escondidos em cofres, mas dentro dos nossos próprios sonhos? É absurdo, eu sei. Afinal, como algo que acontece enquanto dormimos poderia mudar radicalmente o rumo da nossa vida? Pois eu estou aqui para te dizer, pode. E eu sou a prova viva disso. Quantas vezes você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, com a sensação de que algo maior tinha acabado de acontecer dentro de você, mas preferiu virar para o lado e tentar dormir de novo? Pois é, eu também já vivi isso. E digo mais, foi justamente em uma dessas noites que a minha vida mudou para sempre. Eu estava mergulhado em angústia, o coração em pedaços, sem conseguir conciliar o sono. O quarto estava cheio daqueles ruídos comuns da madrugada, o vento zunindo, o cachorro do vizinho latindo, a madeira rangendo, mas dentro de mim o barulho era muito maior. Minha mente era um redemoinho de perguntas, dúvidas e medos. Então, justamente quando o silêncio mais profundo tomou conta da cidade, eu caí em sono pesado. Foi nesse momento que um sonho se tornou mais real do que qualquer vigília. Um anjo me visitou e disse: "Não temas." Eu não sei se você consegue imaginar o peso dessas palavras na vida de alguém que estava completamente despedaçado por dentro. Foi como se todas as minhas lágrimas tivessem ganhado sentido. Aquelas duas palavras quebraram as correntes do meu medo. Eu entendi que o silêncio da noite não era vazio, era o espaço perfeito para que algo divino pudesse se revelar. E talvez você esteja pensando, mas os meus sonhos são só fruto da imaginação, nada mais. Quantas vezes a gente se pega acreditando nisso? E se eu te dissesse que até a ciência já comprovou que os sonhos são um laboratório da mente, capazes de reorganizar memórias, resolver problemas e até inspirar soluções criativas? Grandes nomes da história viveram isso. Thomas Edison costumava cochilar com uma esfera de ferro na mão, justamente para acordar no exato momento em que os sonhos lhe traziam ideias, e foi assim que nasceu boa parte das suas invenções. O escritor Mary Shelley, por exemplo, sonhou com a imagem que daria origem ao clássico Frankenstein. Não são apenas histórias religiosas ou místicas, há algo real acontecendo quando fechamos os olhos. Eu mesmo experimentei isso de forma tão vívida que jamais poderia negar. Lembro-me de uma noite em que chorei tanto que meus olhos estavam inchados, quase incapazes de permanecer abertos. Eu sentia que não havia saída para minha dor. Mas naquele breve instante de sono, recebi não apenas conforto, mas uma direção clara para o futuro. Isso não apenas mudou o rumo da minha vida, mas salvou o meu coração de se perder no desespero. Foi um lembrete de que, no fundo, os sonhos podem ser a linguagem pela qual Deus, ou a própria vida, nos chama de volta para o nosso verdadeiro caminho. E agora eu quero te perguntar, quantas vezes você deixou de lado aquela sensação estranha de que um sonho estava tentando te dizer algo importante? Quantas respostas você já ignorou por acreditar que não passava de bobagem? Pense bem, e se aquela dúvida que você carrega hoje, que parece impossível de resolver, já tivesse sido respondida durante a madrugada, mas você simplesmente não prestou atenção? Não é curioso que, justamente quando tentamos silenciar o mundo e buscar descanso, somos surpreendidos por mensagens que parecem vir de um lugar além de nós? O medo que nos paralisa durante o dia pode ser dissolvido em uma única noite, em uma única visão. E eu digo isso com toda certeza, porque foi assim comigo. O silêncio da noite revelou um segredo que nenhuma voz humana poderia me dizer. E talvez, apenas talvez, a próxima madrugada traga para você aquilo que está esperando há tanto tempo. Agora me diga, você está disposto a acreditar que os seus sonhos podem carregar respostas maiores do que você imagina? Você já se viu preso diante de uma escolha que parecia não ter saída? Aquele tipo de decisão em que qualquer caminho escolhido parece carregar consigo dor, perda ou arrependimento. Eu sei exatamente como isso é. Lembro-me da sensação de estar completamente dividido. De um lado, a lei e a tradição me empurravam para expor e condenar Maria. De outro, meu coração gritava pelo amor que eu sentia por ela. A pressão era sufocante. Eu caminhava pela noite, sem rumo, com a mente tomada por perguntas. O que vão dizer de mim? Como vou encarar a família? Será que eu deveria abrir mão de tudo? Esse é um medo muito comum entre nós, o medo de escolher errado. Quantas vezes você já pensou, e se eu arruinar tudo? E se a minha decisão destruir minha vida? Essa angústia paralisa. E o que acontece com a maioria? Simples, escolhem não escolher. Ficam parados, esperando que a vida decida por eles. Mas você já percebeu que até a omissão é uma decisão? Não agir é também uma escolha, e geralmente é a escolha que mais nos consome por dentro. A ciência confirma isso.
Pesquisas em psicologia revelam que cerca de 85% das pessoas se arrependem mais das coisas que não fizeram do que das que arriscaram fazer. Ou seja, a dor da inércia é mais pesada que a dor do fracasso. E é curioso, o medo tenta nos convencer de que é mais seguro não se mover, quando na verdade é justamente o contrário. A vida só se revela quando a gente dá o passo, mesmo que seja incerto. Eu vejo isso na história de figuras como Steve Jobs. Imagine o que teria acontecido se ele tivesse desistido depois de ser demitido da própria empresa. Ele poderia ter se rendido ao medo de nunca mais se levantar. Mas escolheu se arriscar novamente, criar coisas novas, e foi justamente esse passo ousado que o levou de volta à Apple para transformar o mundo. Por outro lado, quantas pessoas conhecemos, algumas famosas, outras não, que ficaram presas no medo, engolidas pela dúvida, e nunca viveram a vida que poderiam ter vivido. E aqui, deixa eu te contar um momento pessoal. Em meio àquela turbulência emocional, lembro-me de estar na oficina, segurando um martelo e 3 grandes pregos, andando de um lado para o outro sem saber o que construir. A madeira estava ali, as ferramentas estavam ali, mas dentro de mim não havia clareza. Era como se minhas mãos expressassem exatamente o vazio da minha mente. Eu não sabia o que fazer. Foi nesse instante que percebi que até na confusão existe um convite: ou você se entrega à paralisia, ou aceita a coragem de dar o primeiro passo. Agora me responda, quantas vezes você também já esteve com todas as ferramentas na mão, mas sem saber o que construir com a sua vida? Quantas vezes ficou esperando uma resposta cair do céu, enquanto o tempo escorria por entre os dedos? E se a verdadeira resposta não estiver em esperar, mas em ousar escolher, mesmo sem garantias? Talvez hoje você esteja diante de uma decisão que parece impossível. Mas lembre-se, a escolha de não escolher só prolonga a dor. É no ato de arriscar, de dar o passo em direção ao desconhecido, que a vida se transforma. Eu aprendi isso da maneira mais dolorosa possível, e foi justamente essa lição que abriu caminho para o milagre que viria a seguir. Você já se pegou pensando que algo simplesmente não poderia acontecer? Que era impossível demais, improvável demais, fora de qualquer lógica humana? Eu também já estive nesse lugar. Quando Maria me disse que estava grávida e que aquilo vinha do Espírito Santo, tudo dentro de mim gritou: não, isso não é possível. A mente tenta nos aprisionar no que é explicável, racional, comprovável. Mas e quando o improvável se torna real diante dos nossos olhos? Esse é um medo comum de muita gente. E se eu acreditar em algo e me decepcionar? E se eu der um passo de fé e parecer ridículo? Quantas vezes você já deixou de tentar porque achava que era impossível? O curioso é que a vida está cheia de exemplos de coisas que, em algum momento, pareceram inalcançáveis, mas que mudaram o curso da história. Pense, quem poderia imaginar que o homem pisaria na Lua? Quem acreditaria, há 30 anos, que teríamos acesso a todo o conhecimento humano na palma da mão, através de um celular? O impossível de ontem é o comum de hoje. E a ciência confirma isso de um jeito impressionante. Estudos mostram que pessoas otimistas não apenas alcançam mais objetivos, como também vivem em média 7 anos a mais do que os pessimistas. Isso não é religião, não é filosofia barata, é estatística. A forma como você enxerga a vida molda os limites daquilo que você pode alcançar. Lembro-me claramente da noite em que ouvi: José, filho de Davi, não temas. Eu, um homem comum, sem nada de especial, recebi uma mensagem impossível, que aquela criança nascida do ventre de Maria salvaria o mundo. Se eu tivesse seguido apenas a lógica, teria abandonado tudo. Mas foi justamente por aceitar o improvável que minha vida foi transformada. Pense em pessoas como Walt Disney. Ele foi demitido de um jornal porque disseram que não tinha criatividade suficiente. Imagine se ele tivesse acreditado nisso. O impossível que ele carregava dentro de si, dar vida a personagens e construir um reino de sonhos, se tornou realidade porque ele ousou acreditar. Por outro lado, lembre-se de Nikola Tesla, um gênio absoluto, mas que passou a vida sendo desacreditado e morreu sozinho e esquecido, porque o mundo não acreditava em suas ideias impossíveis. O que parecia improvável demais para sua época só foi reconhecido anos depois. E eu me recordo de um episódio pessoal que marcou profundamente meu coração. Eu jamais me considerei digno de algo grandioso. Sempre me vi como apenas um carpinteiro, alguém que vivia do esforço das mãos. Até que, naquela noite, um anjo me chamou pelo nome e me confiou a maior missão que um homem já poderia receber. O improvável aconteceu justamente comigo. E se aconteceu comigo, por que não poderia acontecer com você? Agora eu te pergunto, quantas vezes você já limitou sua vida acreditando apenas no que parecia lógico?
Quantas oportunidades já deixou passar porque achava que não tinha capacidade, que era pequeno demais ou que era tarde demais? E se justamente aquilo que você considera impossível for o que vai transformar completamente a sua vida? A vida tem esse jeito curioso de nos surpreender. O improvável só se torna possível para aqueles que ousam dar espaço ao extraordinário. E, talvez, o que hoje parece absurdo para você seja justamente o caminho para a realização que você tanto espera. Quando o anjo me disse, ela dará à luz um filho e você lhe porá o nome de Jesus, algo dentro de mim se quebrou e se refez ao mesmo tempo. À primeira vista, pode parecer apenas um detalhe, um nome. Mas não era. Eu entendi ali que palavras têm poder de definir destinos. Pense por um instante, quantas vezes você já foi marcado por um nome ou por um rótulo que não escolheu? Fracassado. Incapaz. Não é bom o bastante. Essas palavras grudam em nós como cicatrizes invisíveis, e com o tempo passamos a acreditar nelas. O medo mais comum que muita gente carrega é exatamente esse. E se eu for apenas aquilo que disseram que eu sou? E se eu nunca conseguir me libertar do que me rotularam? Quantos vivem presos a essas vozes, mesmo depois de anos? A verdade é que o que nos chamam pode até nos ferir, mas nunca precisa nos definir. Eu mesmo fui surpreendido com a honra de ser o primeiro a pronunciar o nome de Jesus. E naquele instante, entendi que um nome não é apenas um som. É identidade, é propósito, é destino. Esse nome carregava salvação e esperança, não só para mim, mas para todo o povo. E percebi que, assim como um nome pode aprisionar, ele também pode libertar. Veja, por exemplo, a história de Michael Jordan. No colégio, foi cortado do time de basquete. Muitos o chamaram de mediano e disseram que não tinha futuro no esporte. Imagine se ele tivesse aceitado esse rótulo. O mundo teria perdido um dos maiores atletas da história. Por outro lado, pense em Amy Winehouse, uma artista brilhante, com uma voz única, mas que passou a vida ouvindo e acreditando em rótulos destrutivos, problemática, instável, irrecuperável. E esses nomes se tornaram correntes que, pouco a pouco, a levaram à ruína. Na psicologia, há pesquisas que mostram que aquilo que você acredita sobre si mesmo, sua identidade, sua autoimagem, tem impacto direto no seu desempenho, na sua saúde e até na sua longevidade. Pessoas que se veem como fortes e capazes superam doenças mais rápido. Pessoas que carregam crenças negativas sobre si mesmas tendem a viver menos e enfrentar mais dificuldades. Isso não é coincidência, é o poder da identidade. E deixa eu te contar uma experiência pessoal. Quando segurei aquele menino em meus braços pela primeira vez e disse o nome dele em voz alta, Jesus, um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Não era apenas a apresentação de uma criança ao mundo. Era como se cada sílaba trouxesse luz e esperança para dentro de mim. Naquele momento, todo medo, toda dúvida, toda vergonha desapareceram. Eu sabia que nada seria igual dali em diante. Agora pense comigo, quantas vezes você tem repetido para si mesmo nomes e rótulos que apenas te diminuem? Quantas vezes acreditou que não era capaz, que não era digno, que não era suficiente? E se hoje você pudesse escolher um novo nome para a sua vida? Um nome que representasse não seus medos, mas seu futuro? Eu aprendi que um nome pode mudar tudo. E talvez seja isso que você precisa hoje. Deixar para trás os rótulos que te ferem e pronunciar, em voz alta, um novo nome para sua história. Porque, no fim das contas, não são as vozes do passado que definem quem você é, mas a palavra que você escolhe acreditar daqui para frente. Se existe um ponto que eu quero que você guarde no coração depois de tudo que eu compartilhei aqui, é este. Os sonhos, as escolhas, o improvável e até o poder de um nome. Tudo isso pode se tornar a chave para transformar a sua vida. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é a forma como você decide enxergar e responder ao que a vida coloca diante de você. É isso que define quem você se torna. E agora, eu quero te convidar a dar mais um passo comigo. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te levar ainda mais fundo, subindo mais um degrau nessa jornada de sabedoria, para que você se torne 1% melhor do que você é agora. Eu agradeço de coração por ter estado comigo até aqui, e te espero lá no próximo vídeo.